Vamos então lá para a Folha Democrata falar um pouco dos bares e dos restaurantes. Mais da metade dos bares e restaurantes operou sem lucro no mês de novembro. Vamos entender aqui esses números. Segundo a pesquisa da Abrazel, que ouviu 1.647 empreendedores de todo o país, de 20 a 27 de dezembro, a maioria dos bares e restaurantes tem dívidas acumuladas e empréstimos a pagar. Vamos falar de economia real também, tá, gente? Setor de bares e restaurantes dá sinais de recuperação, mas ainda sofre para operar no lucro, revela a pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel. Apesar de ter crescido o número de empresas trabalhando no azul, a maioria ainda tem que lidar com problemas de dívidas acumuladas e empréstimos a pagar. Tamo junto, gente. Tamo devendo na praça. Diz a pesquisa que ouviu 1.647 empreendedores de todo o Brasil entre os dias 20 e 27 de dezembro. Em novembro, o número de empresas operando no prejuízo, 23%, manteve-se estável em relação ao levantamento de outubro e 34% ficaram no equilíbrio, mostrando que a maioria tem problemas para trabalhar no lucro. Para 43% é possível operar com margem positiva, o aumento de 7% em relação ao mês anterior, quando 36% alcançaram essa marca. Fala, Fábio. Bom dia a todos, bom dia, meu querido. Segundo o presidente da Abrazel, Paulo Solmucci, o ano termina com um resgate do faturamento, mas com muitas empresas ainda endividadas, com impostos em atraso e tendo que pagar os empréstimos tomados no período da pandemia da Covid-19, o que fez com que a maioria não tivesse lucro em novembro. De acordo com a Abrazel, o desafio das dívidas persiste, com 38% das empresas relatando pagamentos em atraso. Tem uma coisa importante sobre isso aqui, gente, que isso é uma coisa que nós da esquerda a gente precisa entender um pouco. Tem muito bolsonarista que tá com o Bolsonaro por ideologia, tá? Mas o discurso de que era só uma gripezinha, de que não precisava usar máscara, atingiu em cheio esse comerciante de rua que precisava ficar aberto quando tava todo mundo em casa, tá? É nisso que a base do bolsonarismo ainda é muito forte. Por isso que é importante a gente também não cair, como esquerda, numa cegueira que tá tudo bem. Os dados econômicos são muito bons. A gente tem que lembrar também que o Bolsonaro abriu investimento público porque queria se reeleger. E o Lula meio que surfou nessa onda, porque o que é decidido no orçamento de 2022 aplica-se em 2023. A ideia agora é que o Haddad vai segurar um pouco mais as contas, o que deve resultar num crescimento menor. Mas não significa necessariamente que a economia vai descarrilhar. É uma questão de equilíbrio das contas públicas. E aí tem todo um debate. Tem o Davi Decache, que é mais pessimista, e eu mostrei para vocês, numa live anterior, um vídeo da Juliane Furno, que ela acha que a economia ainda vai crescer bem acima dos anos Bolsonaro e Temer. Então é essa situação, e a gente precisa entender isso para saber como é que se guia o voto bolsonarista. O voto bolsonarista tem uma parte que é maluca mesmo, que é ideológica, que se guia pelo discurso dele, e tem uma parte, tem muita gente que eu conheço que pensa assim, que falou, porra, os caras da esquerda ficaram falando pra gente ficar em casa e meu estabelecimento quebrou. E aí o cara se insere nisso aí. E aí ele acaba apoiando motociata, ele acaba apoiando um monte de absurdos por conta disso aqui. Tá? Porque não foi fácil, gente. Pandemia, morreu cerca de 1 milhão de pessoas no Brasil. Por conta da Covid e por conta de outras coisas. Isso é muito importante para a gente entender esse dado. As principais áreas de inadimplência incluem impostos federais, 69% é o imposto que a galera mais deve. Impostos estaduais, 45%, dívidas bancárias, 40%, encargos trabalhistas, 29%, serviços públicos, água, gás e energia elétrica, 22%, fornecedores, 21% e aluguel do imóvel, 18%. Também é preciso dar destaque ao desafio dos bares e restaurantes para repor a inflação, com 53% das empresas afirmando que não conseguiram reajustar os seus preços em linha com a inflação média. 22% delas tiveram reajustes abaixo do índice geral e 31% não alteraram seus preços. Apenas 10% afirmaram ter conseguido fazer reajustes acima da inflação e 36% ajustaram seus preços de acordo com o índice geral, informa a Abrazel. Empregos. No mês passado, 21% das empresas do setor
contrataram novos funcionários, o que significa um sinal positivo de crescimento. O percentual é superior ao de empresas que relataram demissões, que ficou em 14%. A maioria das empresas, 64%, manteve o seu quadro de empregados estável. De acordo com a Brasel, as perspectivas para o resultado de contratações em dezembro também são animadoras, com 27% das empresas planejando contratar mais funcionários e apenas 6% indicando a intenção de demitir esses mesmos funcionários. Reportagem importante da Ana Cristina Campos, da Agência Brasil, que nós reproduzimos lá na nossa Folha Democrata, meus queridos e minhas queridas. Vamos